Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós somos chamados a acolher sempre mais a Palavra Santa de Deus em nossas vidas. Ouçamos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 11, de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, entrou no templo, começou a expulsar os vendilhões e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-la no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, e Jesus continua esta sua caminhada de presença na vida das pessoas, presença que toca, que fala, presença que evangeliza. E hoje ele nos traz dois ensinamentos muito importantes para a nossa vida, para a nossa realização como seguidores dele. Primeiro, ele nos indica que nós precisamos usar os espaços, as coisas, aquilo que nos é concedido, para que aquilo chegue à sua real finalidade. É preciso usar as coisas com a finalidade que ela tem, porque toda vez que a gente desvia as coisas, os objetos, os espaços da finalidade que tem, a gente viola essas próprias coisas e a gente causa uma desestrutura naquilo que está sendo utilizado. É o caso do templo, que é lugar de encontro com Deus, lugar de encontro dos irmãos entre si, lugar de experiência de fé, de experiência da escuta da palavra, lugar onde nós vamos para rezar e para, na oração, escutar o Senhor e ter o contato fraterno com os irmãos e irmãs que são presença de Deus na vida da gente. E aí, Jesus encontra no seu templo, o templo sendo utilizado para uma outra finalidade, que era a finalidade do comércio. No templo, também por causa dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos no templo, eram comercializadas várias coisas. Mas aí, além da comercialização dessas coisas que poderia se pensar assim, são necessárias para a realização dos sacrifícios, foram aparecendo outras coisas. Eram cambistas, eram pessoas que estavam ali para utilizar daquele espaço para o comércio. Assim, muitas vezes também, a gente pode, para tirar a finalidade de alguma coisa, encontrar várias explicações, para fazer aquilo que não é aquele objetivo que essas coisas deveriam ter. E aí Jesus, ele mesmo toma a atitude de se enfurecer mesmo diante de tal situação que estava tirando
do templo a sua finalidade. E ele então briga de certa forma, se enfurece, e ele lembra para os discípulos e para todos que estão ali que o templo é lugar de oração, é lugar do encontro com o Senhor. Assim, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a fazer com que o templo e o templo precioso que somos cada um de nós encontre a realização dessa sua finalidade, que é justamente ser casa de oração para todos os povos, ser lugar de encontro com o Senhor. E aí nós somos chamados e lembrados pelo Senhor a dar a cada coisa a finalidade que ela tem, realizando nela e através dela aquilo para finalidade que foi confiada, que foi criada, que foi instituída. Porque senão a gente vive um desfacelamento das coisas, porque utilizamos as coisas, os espaços, para finalidades que não são aquela, e a gente perde muito, porque tira a credibilidade do lugar. E, sobretudo, Jesus quer nos indicar que nós precisamos valorizar o lugar sagrado, o templo, a igreja, como lugar mesmo de oração para todos os povos, lugar de fazer a experiência do encontro verdadeiro com o Senhor. Depois, um outro ensinamento que Jesus nos dá é sobre o valor da oração. Ele fala dizendo da figueira que no dia anterior ele tinha mandado secar e que agora eles encontram ela seca. Pedro se admira e Jesus vai dizer: olha, se vocês disserem é uma montanha para ela se jogar no mar, se vocês falarem isso confiando, isso vai acontecer. Então Jesus, ele chama a atenção com essa imagem para a confiança que nós devemos ter em Deus e para a disposição que nós devemos ter de rezar, de falar com o Senhor. E ele indica para nós como é que deve ser a nossa oração de súplica. Quando vocês pedirem, já peçam agradecendo, porque no coração de Deus, aquilo que nós estamos pedindo já está se realizando, se for para o bem. Então, pedir ao Senhor, já agradecendo, faz acontecer duas coisas. Primeiro, faz acontecer a abertura da gente para o milagre que o Senhor tem realizado para nós. E nesse caminho vai ajudar a gente a compreender que Deus ele tem planos bons para nós. E depois, rezar já agradecendo, pedir já certos de que vamos receber o melhor, abre também o nosso coração para a vontade do Senhor, para saber que o que nós pedimos pode ser muito bom, mas o que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor. E é o que Ele tem preparado para nós que nós devemos acolher. Então, quando nós rezamos agradecidos a Ele, porque já vamos receber, nós abrimos também o nosso coração para receber o que vem dEle. E o que vem dEle é supremamente maior do que a nossa vontade. Que nos deixemos conduzir pela vontade de Deus e que, agradecidos desde já, continuamos a pedir confiantes a Ele a realização da sua vontade em nossas vidas. Que a bênção amorosa de Deus venha generosa sobre a sua vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu gostaria que você comentasse aí no YouTube qual é a sua experiência de oração. Você tem confiado mesmo em Deus? Tem confiado nas promessas que o Senhor tem para realizar na sua vida? Que Deus te ilumine. Coloque aí no comentário aquilo que você experimenta. Fica com Deus, um abraço forte.